Então, gente, queria estar fazendo aqui o registro desse céu aqui que eu estou presenciando, né? E fazer uma análise rápida da constituição desse céu, né? Para a gente compreender melhor as nomenclaturas, as classificações, os tipos de nuvens. Então, o céu de hoje é muito interessante porque nós temos vários tipos de nuvens em diversas alturas diferentes acontecendo aqui ao mesmo tempo. Então, olha só. Se vocês observarem aqui, nós temos uma cúmulus tradicional, as nuvens baixas, né? Isso aqui é uma cúmulus. Aqui nós temos algumas cúmulus medíocres, que são também conhecidas. São pequenas cúmulus, não chegam a ser congestos. Congestos já é uma espécie de cúmulus mais agressiva, já mais consistentes. Essas pequenas cúmulus aqui são conhecidas como cúmulus medíocres, né? Aqui já uma cúmulus em desenvolvimento, né, se tornando maior. E aqui embaixo também uma região de nuvens baixas, algum tipo de nuvens do tipo stratus, acredito, nuvens baixas. E aqui em cima o mais interessante, aqui nós estamos diante aqui de uma altocúmulus undulatus. É um tipo de nuvem muito interessante, é uma nuvem mediana que se encontra numa região intermediária do céu, né? Vamos supor que de 0 a 2, 3 quilômetros a região baixa, onde ficam as cúmulos, de 4 a 8 a região média, onde ficam as estratos, e de 8, 9, 10, 11, 12, né, as nuvens extremamente altas chamadas cirros. Então aqui temos um caso de uma nuvem média, de altura média, que varia de 4 a 8 mil metros de altura, né? Ou 4 quilômetros de altura, 4 a 8 quilômetros de altura. No entanto, apesar de ser uma altocúmulus, ela entra na classificação undulatus, que significa ondulada, em função deste padrão de ondas, né? Existe um padrão aqui de ondas, né? Ela fica escalonada, ela fica, né, toda cortadinha, a nuvem, em formato de ondas. Isso se deve à movimentação do ar, né? As correntes de vento horizontais que existem nessa altura do céu, elas cortam a nuvem de forma a gerar padrões naturais. É como uma pedra lançada num rio de águas paradas, né? Vai formar aquelas ondas, padrão de ondas. É claro que tem muita gente atribuindo esse tipo de nuvem a uma espécie de efeito da tecnologia ARP. O ARP, que seria essa tecnologia teoricamente utilizada para a manipulação climática, não existe nenhuma prova, não existem provas, tá? É uma teoria. Só que hoje já tem muita gente enlouquecida nessa febre da conspiração, atribuindo qualquer coisa ao ARP, né? No caso, qualquer nuvem um pouquinho diferente que exiba um padrão undulatus, tá? Porque existem altocúmulos undulatus como essa, mas existem cirros undulatus também, que é outro tipo. A subdivisão undulatus, ela é bem conhecida na nomenclatura das nuvens. Existem muitas nuvens undulatus e elas passam a ser atribuídas a um efeito do ARP, mas isso é pura conjectura. Na verdade, não tem nada a ver com ARP isso daqui, nada a ver. Essas nuvens que vocês estão olhando não são nuvens químicas, e esse padrão escalonado não é oriundo de uma frequência ARP, né? Algo e tal. Não. Tanto que, se você observar para cá, a nuvem que é uma undulatus, ela vai se transformando em flocos, que é uma segunda subdivisão das nuvens stratus e cirros, que são os padrões flocos, por exemplo. Observe ali, ó. Ali o padrão de frequência, né, aquele padrão ARP, aquele padrão ondulado, vai se transformando em um padrão encarneirado. São as famosas altocúmulos flocos, que o pessoal comumente chama de dia de nuvens encarneiradas, né? As famosas... É bem comum, isso aí meu pai falava quando era criança, céu de nuvens encarneiradas. São as nuvenzinhas altocúmulos flocos. E
Ou seja, para você ver que aqui ela estaria sobre a ação do ARP, né? E aqui não, aqui ela já está. Então não é, na verdade é uma mesma nuvem, só que ela vai se transformando de uma undulatus para uma flocus. Isso são variações na nomenclatura das nuvens, né? Classificação delas. E a última coisa que eu queria mostrar de interessante nesse vídeo, né? Então nós temos, recapitulando, temos aqui aquele primeiro tipo de nuvem, que é as cúmulos, nuvens cúmulos, que são nuvens baixas, as mais simples, né? Aqui nós temos nuvens médias, que são as altocúmulos, no caso undulatus e flocos, né? Flocos nessa região mais daqui assim, né? Ali ela já vai perdendo o formato ondulado. E o mais interessante nesse final dessa filmagem é essa cortina. Observem que o céu todo aqui, ele não está azul, existe uma cortina muito fina de nuvens, né, que cobre todo o céu, é uma névoa. Isso se trata de uma cirrus stratus, é disso que se trata. A cirrus stratus é uma nuvem de altitude muito elevada, que pode chegar a 10.000 metros de altura, ou seja, é realmente na região superior do céu, pouco antes da tropopausa, né? A tropopausa é aquela área superior da troposfera, onde ela se tromba com a estratosfera. A estratosfera, que é a segunda camada, entre a troposfera e a estratosfera fica a tropopausa. A tropopausa que se encontra de 12 a 15.000 metros de altura. A tropopausa, ela é justamente a região onde trafegam as aeronaves comerciais. Toda a aviação de jatos, né, jatos comerciais, trafega nessa altitude de 11.000 metros de altura. Essa é a região do chamado voo comercial ou voo de cruzeiro, né? Bom, recapitulando aqui, então, estamos diante, aqui ali está o Sol, né? E você vê essa capa de nuvens bem fininha que cobre todo o céu, né? Ali está aquela altos estratos, quer dizer, altocúmulos. E aí a gente vê essa fina camada de cirrus stratus. As cirrus stratus são as nuvens que comumente geram os halos solares. No caso aqui nós não temos um halo sendo gerado, mas é nesse tipo de nuvem, só nesse, que nós encontramos os halos solares. Não é em nenhum outro tipo, nenhuma outra classificação. É nesse único tipo chamado cirrus stratus, aonde nós vemos a formação de halos solares. Tá certo? Eu vou até abrir a janela aqui para a gente olhar melhor esse céu. Calma aí que desfocou a imagem. Agora. Tá vendo? O céu ele está inteiro coberto por uma fina camada de nuvens que estão numa altitude que pode chegar de 8 a 12.000 metros de altura. São as cirrus stratus. É um estrato, é uma fina camada que cobre todo o céu. Ou seja, resumindo, esse é o caso aqui. Nós temos os três tipos de nuvens conhecidas, né? Temos a nuvem cúmulos, de região baixa, a nuvem altocúmulos, de região média do céu, altura média, e por cima de tudo isso, lá nas regiões mais altas, há cirrus stratus cobrindo o céu todo de forma homogênea, proporcionando, quem sabe, a formação de um halo solar. No caso aqui nós não estamos vendo um halo solar, mas quem sabe mais tarde eu venha filmar algum. Observem que incrível aqui, ó. Nós temos um rastro aqui de condensação oriundo de um avião, condensação permanente, e logo acima
temos aqui a formação de uma Cirrus vertebratus. A Cirrus vertebratus é uma nuvem Cirrus em formato alongado, né, em formato de vértebra, que pode ser confundida com um rastro de condensação permanente, mas ela não é um rastro de condensação permanente. Ela não foi oriunda da passagem de um avião. Ela é oriunda da formação de uma nuvem Cirrus, ou seja, a condensação de partículas de gelo na alta atmosfera, cerca de 10 a 12 mil metros de altura. As partículas de água se condensam em gelo, né, partículas de gelo. Essas nuvens são compostas de gelo, as nuvens Cirrus. E em função de uma corrente de vento horizontal forte, né, as chamadas jet streams, ou correntes de alto fluxo de vento, né, na região superior do céu, essas partículas de gelo vão se agrupando, né, de forma alongada, em função do vento. E vem formando esse rabo, né? Olha que interessante, aqui ele se dispersa nessa nuvem, né? Observa que toda essa região aqui está coberta por uma fina cortina de nuvens, como eu já havia relatado, Cirrus stratus, né, que formam os halos solares, né? E nessa região de Cirrus stratus, a gente vê que o céu aqui ele é esbranquiçado, né? Existe uma cortina aqui. Nessa região de Cirrus stratus é que se formou essa Cirrus vertebratus, ou seja, a Cirrus em forma de vértebra. Existem muitos casos desse tipo, uma forma muito interessante de Cirrus, né? Bem alongada. Aqui sim, aqui é um rastro de condensação permanente oriundo da passagem de um avião comercial. Observem para cá como existe uma névoa cobrindo toda essa parte do céu. Olhando assim, talvez pela câmera, você pense que isso aqui seja azul, mas não é azul. Toda esta região está coberta por uma fina camada de Cirrus stratus. Bom, gente, agora essa última tomada aqui, eu vou filmar para vocês. Aqui tá muito interessante esse céu, ó. Aqui nós temos as cúmulos medíocres, no seu primeiro estágio inicial, né? Lá, olha que impressionante, cirrocúmulos undulatus, aquela formação de ondas bem tradicional, bem legal, né? Cirrocúmulos undulatus. E aqui cirrocúmulos undulatus por toda a região, olha só. Olha o formato de ondas, padrão de ondas, que interessante. Ou seja, da onde é que veio isso aqui tudo? Observem que a filmagem que eu acabei de fazer há pouco, né, eu filmei para vocês uma cortina, uma fina cortina de Cirrus stratus. Uma fina cortina de Cirrus stratus cobrindo o céu, né? Essa cortina de Cirrus stratus foi ganhando consistência e se transformou nessa cirrocúmulos undulatus que nós estamos vendo aqui, né? Esse paredão de nuvem com formatos ondulados em toda parte, ó. É o que nós conhecemos como cirrocúmulos undulatus. Formou-se a partir de uma Cirrus stratus. Aqui a gente ainda vê, ó, a Cirrus stratus na sua forma de névoa, né, que cobre o céu, mas já se condensando para se transformar numa cirrocúmulos. E a partir do momento que ela se transforma em cirrocúmulos, ela passa a exibir em função do vento, né? Porque se não houvesse o vento, ela ficaria só como cirrocúmulos. Mas como há o vento, ela passa para o estágio undulatus.
E aqui as cúmulos tradicionais e baixas, cúmulos medíocres. Olha essa região aqui, um paredão de cirrocúmulos undulatus. Muito legal. E lá também.